Olá, nós estamos na Escola Paraíso, em América Brasiliense. Eu sou o Flaubert Menezes, professor de Ciências e Biologia, e hoje nós estamos numa aula demonstrativa sobre o coração, tá? Então nós vamos abrir um coração, demonstrar todas as cavidades, as estruturas e, se der, se possível, os vasos sanguíneos, tá? Então, primeiramente, nós vamos colocar a luva, né? Vamos todos colocar a luva. Luvas colocadas, né? Todos que vão mexer com o coração estão com as luvas já em mãos. Material de proteção, o jaleco para não sujar a roupa e os materiais de corte, bisturi e a pinça, tá? Os corações já estão aqui, então nós vamos distribuir os corações, os alunos que vão abrir. E vamos iniciar a demonstração. Então, primeiramente, nós temos um coração aqui que é vendido no açougue, né, para comercialização, e para isso ele tem que vir cortado já. Então, na lateral dele já vem com um corte para poder extravasar o sangue que ficou parado. E a parte de cima também foi retirada. Então nós não temos a parte superior do coração, né, mas pelo menos nós temos aqui as cavidades, tá? É para demonstração. Então, a frente do coração é esta, tá? Vocês podem pegar o coração. Isso. Então, a frente do coração, esta daqui. Por quê? Abrindo o coração, nós temos os ventrículos, que é por onde vai sair o sangue do coração, só que a cavidade do ventrículo, que é a mais grossa, é o ventrículo esquerdo, que vai bombear o sangue para o corpo todo. Então, como ele está do lado esquerdo aqui, então a frente do coração é esta, com o ápice abaixo e a parte superior aqui, onde chegariam as veias. Como foi retirada a parte superior, as veias não estão à mostra. Porém, na parte superior nós temos ainda um resquício da artéria aorta, que ela passa aqui superior também. Então nós vamos agora começar a demonstrar o coração por dentro. Então nós vamos abrir o coração dessa forma aqui e observar as estruturas internas. Então, primeiramente, nós vamos ver o ventrículo, né, os ventrículos aqui, o outro ventrículo do coração, que ele estaria nessa parte aqui, o ventrículo direito, nós vamos abri-lo já já. As estruturas que dividem o coração em ventrículo e átrio, que seria a parte superior, está aqui demonstrando pelas válvulas, que seriam a válvula bicúspide, que fica do lado esquerdo do coração, e a válvula tricúspide, que fica ali embaixo, que nós vamos chegar até ela também. Essa parte branca que nós temos são as linhas tendíneas, que seguram as válvulas para as válvulas não subirem até os átrios, tá? Então nós vamos começar as incisões. Então vamos abrir para chegar no ventrículo direito. Aqui, nós estamos chegando até o ventrículo, então vou abrir até a parte inferior, que é o ápice do coração. Olha só, e o ventrículo já vai estar sendo à mostra. Mais um cortezinho. Pronto. O ventrículo já está exposto. Esse é o ventrículo direito. E nós temos também a parte da válvula, olha só. Então a válvula, ela impede com que o sangue retorne para o átrio. Então as linhas tendíneas estão segurando a válvula, que é esse tecido aqui, ó. Tá? Então vamos fazer um corte aqui. Olha só. Então esse tecido aqui que eu estou mostrando seria a válvula, tá? O coração, ele tem 3 camadas, tá bom? O pericárdio, que é a parte mais externa do coração, é essa partezinha aqui. O endocárdio, que fica em contato com o sangue, né, que é a parte mais lisinha, onde o coração ele bombeia o sangue, é facilitado a sair, ele facilita a saída dele, porque é uma estrutura mais lisinha, que evita o atrito. E o miocárdio, que é essa parte do meio do coração, tá? Que a gente também tem
o infarto do miocárdio, né? O infarto do miocárdio é provocado por diversas alterações e a principal é a não oxigenação do coração pelas artérias ou veias, os vasos, né? Coronarianos, que é esses que passam aqui na superfície do coração. Olha só, quando os vasos coronarianos são entupidos, né? Não é irrigado de oxigênio o meio do coração, ou miocárdio, isso ocorre uma falência nessa estrutura aqui e o coração para de bombear o sangue. Então nós temos primeiro um aneurisma cardíaco e depois nós temos um infarto do miocárdio, tá certo? Então essas coronarianas aqui, muita gente tem que substituir elas, fazer uma cirurgia de troca, né, nas coronarianas, ou então até mesmo desobstruir elas, tá certo? Então nós vamos abrir novamente aqui. Os átrios estariam aqui em cima, né? Como nós não temos os átrios, então o sangue vai chegar por cima do coração, por cima aqui com as veias, né? As veia cava inferior, a veia cava superior, do átrio passa para o ventrículo direito. O ventrículo direito manda esse sangue lá para os pulmões, oxigena, faz a hematose e volta pelas veias pulmonares, que chegam 2 de cada lado do coração, na parte superior, tá? E aí, no átrio esquerdo, manda para o ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo, através da artéria aorta, envia esse sangue para todo o corpo, oxigenando assim todos os sistemas do corpo humano, tá? Então, nós podemos abrir o coração de diversas formas aqui, ó. Vamos dividir as duas partes dele. Aqui eu tenho uma saída de artéria. Olha como é grossa. Possivelmente é a aorta, né? E ela sai daqui e ela parte aqui do ventrículo esquerdo. Olha só, então meu dedo está entrando por esse lado e saindo aqui no ventrículo esquerdo. Então, com o coração fechado, olha só, então aqui a artéria aorta e ela tem uma curvatura para a esquerda, característica dos mamíferos. As aves, ela tem uma curvatura para a direita, para a oxigenação por igual das asas, tá ok? Então nós vamos abrir mais esse coração aqui. Então nós vamos ver a diferença do ventrículo direito com o ventrículo esquerdo em relação aos tecidos, né? Então, como eu disse antes, o ventrículo esquerdo, que está o coração por cima aqui, estou abrindo ele, né? O ventrículo esquerdo vai enviar o sangue para o corpo todo. Por isso que o miocárdio ele tem que ser muito mais grosso do que o ventrículo direito. O ventrículo direito envia sangue apenas para os pulmões, então é um trajeto muito mais curto, né? Então o ventrículo esquerdo vai enviar esse sangue aqui para o corpo todo, então tem que ser muito mais forte. É por isso que nós sentimos 2 pulsações no coração. São os ventrículos pulsando, mas na verdade o coração ele tem 4 cavidades, então são 4 pulsações. As pulsações dos átrios, como ele envia sangue até o ventrículo, então ela é muito mais leve, muito mais suave. Então o sangue ele tem da parte superior, vai para a parte inferior do coração e aqui tem que ter muito mais força para enviar esse sangue para o pulmão ou para o corpo todo. Tá ok? Agora nós vamos demonstrar a força dessas linhas tendíneas aqui para segurar as válvulas do coração. Tanto a válvula tricúspide, né, que fica do lado direito, que separa o átrio do ventrículo direito, e a válvula mitral ou bicúspide, aquela que separa o ventrículo do átrio esquerdo, que impede o refluxo do sangue. Elas necessitam ser muito fortes. Para quê? Para segurar a força e a pressão que o coração exerce, né? A pressão da contração, que é chamada de sístole, ela chega a 180 milímetros cúbicos de pressão, que é o normal, mas podendo atingir em atividades físicas mais de 240
né, em pressão. Então essa linha tendínea, ela é muito forte, muito resistente, segurando até, olha só, fazendo muita força, muita pressão, nós temos ela segurando toda a estrutura do coração. E se ela romper, ela vai romper o tecido cardíaco, que é o que aconteceu aqui, ó. Olha só, ela rompeu o tecido cardíaco, ela rompeu o músculo do coração e não a própria linha. Olha só, então é muito forte, tá certo? Puxa, pode puxar, força para puxar, olha lá. Então a gente tem a ruptura da estrutura do músculo do coração. Olha lá. Muito bem. Agora eu vou demonstrar os vasos coronarianos, como eles irrigam o miocárdio. Então, abrindo o coração novamente aqui, nós vamos ter o miocárdio e alguns furinhos, que são as passagens dos vasos coronarianos irrigando o tecido do miocárdio para a contração muscular. Então aqui nós temos um furinho aqui, outro aqui, um pouco mais aqui embaixo, né? No outro tecido, mais furinhos aqui, onde vai passar o sangue para irrigar o miocárdio. Olha só, nessa estrutura aqui também. Então, é a circulação coronariana que nós chamamos, né? Que vai passar por todo o interior do tecido cardíaco. Mas aí a gente pode se perguntar, como que o coração recebe sangue e não é oxigenado? Porque o sangue passa apenas aqui dentro. E essa estrutura, ela é lacrada, ela é impermeável ao sangue, para essa pressão aqui aumentar e chegar a todo o coração ou aonde o sangue tem que ir, ou o pulmão, ou o corpo todo, tá bom? Então esse tecido necessita de sangue. Nós não vemos aqui, nós não observamos os pequenos capilares, que são muitos deles microscópicos. Então nós temos uma irrigação muito forte do coração, porque nós temos o batimento do coração antes mesmo do nosso nascimento, na vida intrauterina, e muitas vezes após a nossa morte o coração ainda continua pulsando. Então, de repente, uma morte cerebral, o coração ainda continua a pulsar, porque entre os átrios e os ventrículos, nós temos o nó sinoatrial e sobre os átrios, o nó atrioventricular, onde ele vai emitir impulsos elétricos para a contração do miocárdio acontecer. Então, a sístole vai acontecer de acordo com a produção de impulsos elétricos do nó atrioventricular e do nó sinoatrial. Tá? Então o coração continua pulsando mesmo após a morte do encéfalo ou do cérebro, tá certo? Nossa, Flávio, tem tanta gordura no coração assim? Sim, o coração por fora, ele contém a gordura, que é uma reserva energética que o coração necessita para poder continuar pulsando. Mesmo a pessoa sendo muito magrinha, o coração necessita dessa camada de gordura, que o lipídio, no caso, que é a substância de reserva, né? Ela se acumula para poder fornecer energia para a respiração celular dos músculos do coração. E não faz mal? Mas todo coração Não faz mal. Todo coração tem. essa quantidade mesmo? Essa quantidade pode ser maior ou pode ser um pouquinho menor, mas ele necessita apresentar essa quantidade de lipídio, sim. Gordura acumulada. Mas não faz mal? A gordura, pra gente, não, porque ela está acumulada aqui, é o coração que vai usar. O problema é a gordura que está dentro dos vasos sanguíneos. Aí essa gordura ela começa a acumular. Por isso que eu falei, aqui nos vasos coronarianos, se a gordura que a gente se alimenta, a gente come, ela vem parar nos vasos coronarianos, principalmente o LDL, né, que é o lipídio de baixa densidade, ele vai se acumular aqui nas coronarianas, entupindo esses vasos, não permitindo com que o miocárdio seja irrigado. Aí nós temos um infarto. Então a cirurgia que nós chamamos de angioplastia, ela vem para desobstruir, até mesmo cateterismo, né? Vem para desobstruir as coronarianas. Parada cardíaca é quando o miocárdio não recebe mais o oxigênio, né? E ele acaba morrendo as células do miocárdio. Então ele para de se contrair e o coração para de bombear o sangue para o corpo todo. É por isso que as pessoas, quando têm os sintomas de parada cardíaca, né, de infarto, elas sentem o lado esquerdo formigar, porque é a primeira estrutura do corpo que não vai receber sangue. Mas não é uma regra. Pode formigar também o lado direito, pode dar uma dor de cabeça, pode dar uma pressão na nuca, por vários sintomas, tá? E assim nós terminamos a nossa aula de apresentação, né?
com a demonstração do coração, lembrando que é um coração bovino, não é um coração humano, né? E nós aqui, agora nós vamos finalizar deixando os alunos cortarem à vontade o coração. Isso é só uma das aulas da Escola Paraíso. Muito obrigado.